Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Todo mundo conhece a casa já, não é a primeira vez que vem, né? Nós temos ali no mural os dias e horários de palestras da casa, de segunda a sexta, sábado e domingo, tá? O que nós estamos pedindo é que as pessoas que querem receber passe à distância passem no plantão, porque é um ato de amor o passe à distância, né? Então, a gente precisa passar no plantão e explicar o porquê que está recebendo, tá bom? O que a gente está agradecendo é todo mundo que está nos ajudando com as cestas básicas. A gente sabe que a situação está difícil para todos, né? Mas quem puder cooperar com um pacotinho de molho, um pacotinho de farinha, de milho, de fubá, ajuda bastante. Sexta-feira, nós temos um trabalho diferenciado, que é de assistência à dependência química. Quem tiver algum parente, algum amigo que necessita, na sexta-feira, às 8 horas, a gente está aqui e atende as famílias e o dependente, se eles quiserem vir, tá? Nós estamos fazendo, agora em novembro, para ajudar a nossa casa, né? Que sabem que a casa nossa é alugada, tudo, a gente precisa de tudo, quase. Então, a gente conta com os colaboradores, com os trabalhadores, mas a gente está fazendo uma paella mineira, né? Que vai ser lá no Acre Clube. O Acre Clube nos ajudou também. A paella também está sendo ajudada por um amigo que vai fazer tudo para a gente gratuitamente. Então, a gente está vendendo os convites a partir da semana que vem. Vai ter um bingo pequenininho, só para ajudar, até com musiquinha ao vivo, não música ambiente. Então, quem quiser depois, da semana que vem, eu vou estar com os convites. Quem quiser cooperar e estar lá com a gente, vai ser muito bom, tá bom? Então, vamos agora, nesse instante, queridos, fechar os nossos olhos por alguns minutos. E nós sabemos que, desde que nós adentramos essa casa, os amigos já estão presentes, dia muito. Preparar esse ambiente com muito amor, com muito carinho, para que nós pudéssemos aqui estar ouvindo, aprendendo, e possamos sentir essa paz e essa alegria que nós sentimos em nosso coração, quando adentramos essa casa de oração. Nós agradecemos, Pai, pela oportunidade da vida, pelo dia maravilhoso que nós temos à nossa frente, onde podemos reescrever nossas histórias, podemos fazer melhor que ontem, e que a ajuda que nós sentimos desses amigos é muito importante, porque quando nós estamos abertos com o coração, a mente, nós sabemos que eles estão ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo e nos fortalecendo. E é por isso que te agradecemos, Senhor, por essa doutrina bendita, por essa paz que sentimos, por essa alegria que sentimos. Que a sua luz e seu amor permaneça conosco durante todo o dia e que possamos, aprendendo, nós possamos ajudar também aqueles que estão à nossa volta. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Jesus. Que a sua luz possa estar conosco, nos fortalecendo mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Nós vamos receber a nossa querida Leda, que vai falar de um tema assim importante, que é a Semana da Criança, né? Em auxílio à criança. Seja feliz, querida. Boa tarde a todos, queridos, né? Que Jesus nos abençoe. E como hoje nós vamos falar de criança, a gente pede as bênçãos da nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que aqui na terra foi a mãe de Jesus, né? Nossa Senhora, que é tão especial para cada um de nós, né? E falando da criança, o texto da tarde, ele é de Emmanuel, né? Ele coloca em auxílio à criança. Então, nós primeiros precisamos ver quem é essa criança, né? Essa criança, ela não foi sempre na história o que ela é hoje para nós. Hoje, a criança é especial, é esperta, é a criança que interage, já desde poucos meses, já interage com os adultos, né? Questiona. A criança, tempos atrás, né? No contexto histórico, ela era considerada uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco. Era como se considerava a criança. Tábula rasa é uma expressão que vem da Roma antiga. Era uma tábua coberta de cera, onde se escrevia nessa tábua com estilete. Então, quer dizer, não tinha nada escrito, você podia escrever o que quisesse. Assim que era considerada criança. Aquela folha de papel em branco que você poderia fazer qualquer coisa com essa criança. E
Aí para frente ela foi tratada por muito tempo também na sociedade como um adulto em miniatura. E não tinha nada especial para essa criança, né? A literatura não era própria para criança, a vestimenta. Quando a gente pega uma foto muito antiga, né, a gente vê aquelas crianças vestidos, os meninos como um hominho, já de terno, gravata. Não tinha nem roupa, né, nem um figurino especial, nem a vestimenta para essa criança. Também era considerado um produto do meio, que a criança era absolutamente influenciável pelo meio que ela vivia, né, no contexto que ela tivesse. Muito bem. Aí vem o nosso grande pedagogo, né, o maior pedagogo que a Terra recebeu, que foi Jesus. E Jesus, a essa época, a criança não participava de nada da sociedade. Nós ainda, que somos mais jovens, assim, a gente ainda tem esse resquício, que quando se recebia visita, as crianças ficavam no quarto. As crianças que os pais olhavam, a gente pedia a bênção para os pais olhavam, a gente entendia, não participava da família, ainda hoje. E essa época de Jesus também foi assim, porque quando as crianças em alvoroço, em algazarra, quiseram chegar perto de Jesus, os apóstolos quiseram afastá-las, não deixar que elas chegassem perto de Jesus. Então Jesus diz uma frase muito importante, ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Jesus quis dizer da pureza, né? A criança é esse símbolo da pureza, da fragilidade, da dependência. Então, Jesus, nesse contexto, né, evangélico, ele valoriza, ele começa a valorizar a criança. E o tempo vai passando, pós o Cristo, vem a doutrina espírita, a codificação. Aí a doutrina espírita vem explicar quem é essa criança, né? Que Emmanuel está nos propondo auxílio nesse texto. Quem é essa criança? Essa criança, apesar de toda essa fragilidade, apesar da dependência, inocência, pureza, né, que nós recebemos, é um espírito com uma história, um espírito que já traz toda uma vida lá do passado e tem um caminho a percorrer pelo futuro. Então, não é uma tábua em branco, não é aquele espírito que chega que a sociedade vai fazer o que quiser dele, não. Porque ele já traz todas as suas convicções, já traz todo o seu aprendizado anterior, ele já traz nessa encarnação. Então, ele já vem com tudo isso, com todo esse cabedal de conhecimento e de experiência e vivência. Então, essa relação que acontece, esse espírito chega, não por acaso, na lei de Deus, ao equilíbrio divino em tudo. A gente observa a natureza, a gente observa o universo, o equilíbrio de Deus presente em tudo, especialmente na nossa chegada aqui, na nossa encarnação. Então, essa criança chega a um lar não por acaso. Um lar que é escolhido e que é acordado não somente pelas crianças que estão de acordo, como os pais também. Então, recebe esse espírito por escolhas, né? Essa escolha devido à sintonia, algumas vezes a necessidade de trabalho para superar limitações, é um dos fatores, né, que predomina na encarnação, superar as dificuldades do passado, as limitações, resgatar aquelas pendências do passado e também para as tarefas que tem a cumprir. Não é só resgate, tem as tarefas também. A gente fala, nós somos missionários? Somos sim, porque no nosso projeto reencarnatório, a gente faz um plano, um projeto de vida, é uma missão que nós temos. Uma missão essa que toda vez que nós sentamos na espiritualidade, com os mensageiros, com os missionários de Deus, nós sentamos, cada um de nós que já somos espíritos medianos e temos essa condição, nós estamos de acordo com o nosso projeto para o nosso progresso espiritual. Então, está tudo acordado. Essa família não é por acaso. Agora, chega aqui, a gente às vezes ouve umas coisas assim que não tem nada a ver, que a doutrina espírita não adota. Fala assim, pena que essa criança não chega com manual de instrução. A gente já ouviu isso? Não vem com manual, não é? Mas ela vem com manual, sim. Esse manual é que ele está subliminar, e às vezes a gente não consegue perceber, que são as tendências,
aquela criança que ela já chega mostrando a que veio, que já é birrenta, que já é desobediente, ou então, do outro lado, quando é muito mais fácil, que já é dócil, que já entende. Então, todo esse manual de instrução, que a gente só percebe através da nossa compreensão, do nosso estudo, né, do Evangelho de Jesus, a gente vai percebendo que está para fixar aquelas tendências boas, se aquela criança dócil, obediente, que ela continue dessa maneira, e para modificar aquilo que não está tão bem, né? Então, é esse o manual que a criança traz. Porque esse projeto, né, às vezes que ela traz, nós desvirtuamos esse projeto. Achamos que não dá certo, a criança é muito birrenta, isso não faz dessa maneira, não faz da outra, e às vezes nós deixamos um pouco de lado esse projeto. Cada vez que eu deixo um projeto que eu fiz divino, projeto esse de uma reencarnação, de lado, eu não anulei esse projeto. Eu simplesmente adiei. Porque aquilo que eu não conserto numa encarnação, nessa família estruturada pela divindade e pelos amigos espirituais que trabalham em nome de Deus, né? Quando eu não acerto isso, eu postergo esse meu acerto. Talvez eu passe, às vezes a gente até ouve falar o espírito, mas eu vou deixar para a próxima encarnação. Só que a próxima encarnação, às vezes, pode demorar séculos até se formar novamente a família, aquele núcleo em que os espíritos precisam se encontrar pela sintonia, pela necessidade de resgate, de trabalho independente, né? Então, essa relação dinâmica, a família criança, é uma relação dinâmica, porque criança hoje é adulto amanhã. Por que essa relação é dinâmica? Porque os papéis se invertem na nossa jornada terrena. E eles não se invertem somente numa próxima encarnação, quando eu espero a outra. Porque se não deu certo, às vezes, como pais e filhos, numa próxima jornada eu posso vir como irmãos, como companheiros, enfim. Não deu certo nessa, às vezes os papéis se invertem nessa mesma encarnação. Muitas vezes. Quantas vezes que a gente vê pais idosos dependendo dos filhos jovens? Então, os papéis já se inverteram. A dependência, o cuidado, né, que precisa ter os filhos com os pais, né? E dentro dessa família, né, que a criança é recebida, existe uma hierarquia funcional, que ela é necessariamente obrigada a funcionar. Essa hierarquia de pais. Quando a gente fala nessa hierarquia, é a responsabilidade que os pais têm diante dessa criança que recebe de Deus, né, de conduzi-la para o bem, de fazer com que essa criança progrida. Emmanuel também diz que a reencarnação, ela se concretiza, desculpe, não é Emmanuel, é André Luiz que fala no seu livro Mensageiros, o livro que trata da reencarnação, Missionários da Luz. André Luiz diz, na série dele de André Luiz, Missionários da Luz, ele diz que a reencarnação ela só se concretiza mesmo, o espírito está verdadeiramente reencarnado aos 7 anos. Né? No livro lá, Missionários da Luz, de André Luiz, a gente acha, pela psicografia de Chico Xavier. Então, até os 7 anos, a dependência é total. É o ser, digamos assim, animal, não menosprezando, que tem a infância mais dependente, a prolongação da infância dependente por mais tempo, até os 7 anos, para se concretizar a reencarnação. Então, essa autoridade, essa hierarquia que precisa ter dos pais conduzirem esses filhos, é uma hierarquia, uma autoridade moral, porque ela só se dá através do exemplo. Não se diz que mais vale um exemplo que 1000 palavras? Tem aquele fato que todos já conhecem, né? Daquele idoso naquela família que, por já não ter suas mãos firmes, derrubava a comida na mesa. Então, o que acontece? O filho compra uma gamelinha para ele, põe ele para comer separado, tira ele da mesa para não sujar a toalha. E um belo dia, o pai vê o filho pequeno cavocando um toco de madeira
cavocando, e o pai falou, mas o que você está fazendo? O filho responde, ai pai, eu estou fazendo uma gamelinha para quando você for idoso. Então, é o exemplo, aquilo que nós passamos pelo nosso exemplo, com a nossa autoridade moral, é que as crianças, né, essa criança vai aprender. Então, o nosso relacionamento, ele pode ser de algumas formas, pode ser de dominância, de chantagem ou de respeito, que é o ideal. Dominância, ele já funcionou durante o tempo. Cala a boca porque eu estou mandando. Faz porque eu quero, eu estou mandando. Isso já funcionou no passado. Hoje funciona? Não mais. Esses espíritos novos chegando, não funciona mais dessa maneira. Até aí está acontecendo progresso. Chantagem. Funciona a chantagem hoje com as crianças? Ah, você me faz chorar. Ah, eu vou ficar doente. Ah, olha, se você fizer isso, eu te dou tal coisa. Tira a nota boa que eu te dou um presente. Chantageando essa relação mórbida, doentia, que não é uma coisa saudável. Mas o que conta mesmo numa relação saudável com as crianças é o respeito. É o respeito, se fala no olho no olho. Olho no olho. Quando eu tenho autoridade moral, eu olho nos olhos e digo, não, você não pode por isso, 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 mais aquilo. Ou pode, porque isso, mas toma cuidado, porque é assim. Então, o olhar, né, os espíritos dizem que o nosso olhar é um míssil energético, olha só, que ele pode destruir ou construir, da forma como você olha. Assim como a palavra, né? Com amor, aquilo que, o que você... Palavra de mãe. Vocês já ouviram falar de palavra de mãe? O que faz uma palavra de mãe? Ela constrói ou ela destrói, né? Ela tem uma força muito grande, assim como o olhar. O olhar de amor, o olhar complacente, ou o olhar mesmo de censura. Quantas vezes nós precisamos dar, né, esse olhar de censura? E não é com palmadas, não é com agressividade, são com gestos, gestos de quem tem essa superioridade moral de apresentar esses gestos para a criança. Então, olha a importância de cuidar de uma criança. Quando eu cuido de uma criança, eu preciso primeiro cuidar da criança que está em mim. Cada um de nós tem uma criança, aquela criança ansiosa por dar tudo certo, a alegria da criança. Às vezes, outras vezes, temos a ingenuidade da criança interna que está entre nós. Então, quando essa nossa criança interna não está bem cuidada, eu não cuido da criança externa. Eu preciso estar muito bem. Então, quando eu estou muito bem, agindo de uma forma equilibrada, reta, então eu tenho acesso pelo respeito. Então, essa relação se torna diferente pela criança. Não nos incomodando quando ela erra. O erro não é necessário como resposta a uma punição. O erro é pedagógico. É através do erro que se aprende. Isso em casa, na escola, em vários segmentos. A doutrina espírita nos ensina que não existe um erro que não tenha conserto, que não tenha acerto. Se não tem acerto agora, lá adiante terá. Não existe o erro para sempre. Então, ele é pedagógico, porque aquilo que eu achei que não deu certo, eu procuro não reproduzir lá na frente, né? Então, cabe aos pais, além de trabalhar essa criança interna, para trabalhar com a criança que está ao seu alcance, às vezes não são só pais, educadores, tios, parentes, né, que tem aquela criança aos seus cuidados, né? Então, eles precisam atualizar os ciclos da vida. Como é que é? Eu não posso tratar a criança sempre da mesma forma. Eu trato o bebê de uma forma, eu dou a papinha para ele não engasgar. Quando ele fica um pouquinho mais adulto, com 2, 3 anos, eu não vou dar mais papinha, eu vou dar arroz e feijão. Um pouquinho mais tarde, eu vou dar o bife inteiro para ele comer. E assim vai indo. E assim o comportamento com aquele que começa criança, vai se tornando jovem e adulto, então eu tenho que atualizar a faixa etária que ele está. Para quê? Para poder ter uma intervenção adequada. Porque o que acontece? Às vezes eu infantilizo um jovem, um adolescente, eu trato como se fosse um bebezinho. E coisa que às vezes, isso também causa esse meu tratamento, né, que ele já saiu dessa infância,
causa uma revolta nele, às vezes vergonha. Quem já não viu um jovem, às vezes ter vergonha, que a mãe corre atrás com lanchinho, corre atrás com guarda-chuva, não é mais criança. Então, a gente infantiliza, muitas vezes, o jovem, às vezes até mesmo o adulto, né? Então, nós temos que fazer com que eles tenham fôlego para a vida. Tem um exemplo que eu acho fantástico, como um exemplo pedagógico, como cuidar de uma criança adolescente. A gente está falando criança, já saindo da infância para a adolescência, né? Eles dão o exemplo da pipa. Eu tenho que fazer como uma pipa. A pipa, né, ela não foi feita para ficar no chão. Assim como a criança não foi feita para ficar a vida toda ao nosso lado, né? Então, a função da pipa é ir para o ar, ir para o céu. Então, eu tenho que pôr a pipa no céu. Mas para pôr a pipa no céu, eu tenho que empinar e dar um tanto de linha para pôr essa pipa no céu. Então, ela fica muito bem enquanto eu estou vendo tudo. Se eu encurto a linha, a pipa volta para o chão de novo. Ela não tem autonomia para ficar no alto. Agora, se eu dou muita corda, muita linha para essa pipa, a pipa vai embora e eu perco de vista. Então, lá adiante, ela pode ser caçada, não é a linguagem que eles falam? Pode ser caçada por outros, né, que tem o fio, e pode ser... Então, assim, educação. A gente não pode nem segurar muito o fio dessa pipa e nem soltar demais. Então, é sempre no equilíbrio. Sempre equilibrando para não ferir essa criança. Todo adulto amargurado, todo adulto infeliz, inseguro, foi essa criança ferida no passado. Essa criança que nós não soubemos entender e compreender. Então, às vezes, a criança nos mostra atitudes, né, que nós não conseguimos entender. De revolta, a gente acha que é uma criança birrenta. Não. Às vezes, por trás disso, ela está nos mostrando que ela precisa de algo. Ela precisa de um carinho, ela precisa de uma palavra, ela precisa de um olhar, ela precisa da nossa companhia. Porque, muitas vezes, existe um equívoco entre dar coisas e doar-se e dar-se para o filho, né, para a criança. A criança precisa do dar-se, porque brinquedos, coisas, celulares, enfim, o que você dá são coisas. Não é o amor, não é o afeto, que é o que suprime a alma, né? Então, o celular, dali um pouco, já não vai servir mais. Os brinquedos, já cansou de brincar, aquilo fica do lado. Às vezes, a caixa de papel, junto com o adulto que me dá afeto, vale muito mais, né, do que aquele brinquedo caríssimo, que às vezes se fizeram até vaquinha na família para comprar, não é? Então, hoje, né, a gente se fala muito de observar a criança brincando, né, o lúdico da criança. Como que um terapeuta, um psicólogo, observa e entende a criança? Ela brincando. A criança brincando, ela reproduz o adulto. Ela reproduz a escola, da maneira como o professor age. Ela reproduz como os pais agem com ela. Então, a maior forma de você identificar como está essa criança é observando a brincadeira dela. Se é violenta, se é com amor, se é um menino pega o carrinho e quer atropelar o outro, alguma coisa, então você observa que está de errado aí. Aí sim que você vai procurar buscar por trás disso, né? Hoje se fala muito no bendito do TDA e TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e o transtorno também do déficit de atenção e de hiperatividade, né? Então, às vezes, nem é um transtorno, nem é uma doença. Ela está querendo a companhia, ela tá precisando do amor, do afeto. E não vai ser uma Ritalina, né, que é o medicamento que você dá, que vai substituir aquele afeto, aquele carinho dos pais. Às vezes é necessário, dependendo do caso, é preciso. Mas, na maioria das vezes, é dispensável, né, a Ritalina. Então, a necessidade dessa nova orientação para esses novos espíritos chegando, são diferentes, né? Então, ser amados, ser pais presentes, não pais virtuais. A gente cansa de ver, passeando às vezes, quando você vai fazer uma caminhada num parque, você vai, ou mesmo, às vezes, almoçar em algum lugar, quantas vezes você vê o pai, ou a mãe, ou os pais, colocam um tablet na mão da criança
e sequer sabe o que está acontecendo, o que a criança está vendo, que historinha que está vendo, e não troca uma palavra. Às vezes você fica meia hora, 1 hora, e não se troca uma palavra com a criança, não tem interação. Então, essa lacuna que fica no desenvolvimento, lá na frente, a gente não pode dizer que vai ser inviável a recuperação, mas será muito difícil, porque fica uma lacuna muito profunda no relacionamento com essa criança. Ela sente muito. Tanto é que hoje se media, há um tempo atrás, o QI, né? Eu ainda sou da época que fui medida pelo QI para ser admitida na escola, né? O quociente intelectual, ele tinha que estar na média, era uma média. Se não tivesse na média, a escola já nem te aceitava, porque você não ia dar conta do programa escolar. Agora, hoje, o QI já não funciona mais. A gente já nem precisa mais de decorar tanta coisa, porque a gente tem a internet, tem o computador, tem o Google aí, que você procura, busca tudo. Não precisa guardar aqui, você guarda na mão, na palma da mão, digitando, né? Não precisa. Hoje, o que conta é o QE, que é o quociente emocional. Então, esse quociente, por quê? Né? Além do QI ser discriminatório, hoje o QE, ele abrange o indivíduo, a criança, o ser humano como um todo, porque ele é um ser biológico, social, afetivo, cognitivo e espiritual. Hoje até a Organização Mundial de Saúde fala da espiritualidade, a importância da espiritualidade, não fala essa ou aquela. Mostrar Deus, mostrar que nós somos seres transcendentais, que existe algo além disso aqui. Para quê? Para que esse jovem, essa criança possa caminhar em passos firmes, tendo essa perspectiva, vendo essa luz no fundo da estrada, né? Então, esse ser integral. E esse ser integral cabe à família educar, não à escola. O papel da escola é instruir e da família é educar. Então, a escola instrui o intelectual. A família educa o ser emocional, esse ser global, que engloba tudo isso, biológico, o emocional, o psicológico e o espiritual, que é muito importante para a criança. Ensinar para ele quem é o vencedor aqui. A gente acha até interessante, né? Quando eu estava na ativa, numa reunião de pais, né? Às vezes a gente fazia, eu não gostava, nunca gostei muito de competição, mas se fazia na aula de educação física, competição, quando essa semana da criança era uma aula de competição, de jogos entre séries, enfim. Então, a gente teve mãe que veio reclamar que o filho chegou em casa desesperado porque tirou o 2º lugar. E a outra, na reunião, veio toda feliz porque o filho chegou em casa feliz da vida que ele ganhou em 3º lugar. Olha a diferença do comportamento dos pais, né? A valorização, né? De você chegar em casa, eu ganhei em 3º lugar, eu perdi em 2º. Então, quem é o vencedor, né? Quem é o vencedor? É aquele que tem aquele equilíbrio, aquele que sabe que não importa pontos, não importa nenhuma classificação discriminatória do mundo, não vai fazer diferença para ele. E essa criança, né? A gente fala o jovem também, essa criança e o jovem englobando também, especialmente a criança, ela é tutelada, ela não tem voz ativa, por isso que ela precisa de toda essa orientação, de todos os pais, tanto precisa que até legalmente, hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente para poder proteger, porque muitas sequer elas são dignas da proteção familiar. Então, hoje existe esse estatuto. Emmanuel diz o seguinte, olha que interessante, Emmanuel vai fundo nas coisas. Façamos do nosso lar um templo de adestramento espiritual, não pronto-socorro de aflições causadas por negligência. O que faz o pronto-socorro? Quando acontecer um acidente, um desastre, você corre pronto-socorro, você está doente. Mas ele fala para a gente prevenir, fazer o nosso lar, então esse lar evangelizado, com Jesus dentro do lar, falando de coisas boas, do espírito, né? Cuidando dessa criança, auxiliando ela. E ele mostra no texto, nesse auxílio,
Olha o que ele diz da criança. Não levantaremos o edifício sem assegurar a firmeza dos alicerces. Não escreveremos um livro sem antes penetrar o sentido do alfabeto. Não chegaremos a produzir uma sintonia sem conhecer as notas musicais mais simples. Não colheremos em seara feliz sem semearmos. Como esperar o aprimoramento da humanidade, olha o que Emmanuel diz, da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado sem o amparo da criança? Né? Olha a importância que Emmanuel dá para a criança. Né? Então, esse apoio, essa compreensão, sabendo que a criança é essa base de tudo, através do Evangelho, do entendimento, desse entendimento transcendental, né? Na criança ergue-se o amanhã, o equilíbrio da vida planetária. Olha que coisa linda, não precisa dizer mais nada, toda a nossa esperança está. E eu trouxe, como eu estava assim, muito inspirada, que eu acho lindo, que eu lembro que o meu pai gostava muito. É uma poesia que não é espiritualista, mas é espiritualista. O escritor não é espiritualista, mas é do Gibran Khalil Gibran, falando dos filhos, né? Ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm atrás de vós, mas não de vós. Olha a profundidade dele, ele não é espiritualista. Não vem... Eles vêm através de nós, mas não são de nós. Embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Gibran Khalil Gibran. Que Jesus nos abençoe. Lindo, né? Então, depois dessa exposição belíssima, vamos lá, gente? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que tenha ficado. Alguém? Arnaldo. Boa tarde. É só um comentário, né? Sobre a humildade, a honestidade da criança, né? Sábado passado, na distribuição de lanche aos assistidos aqui, né? Aí tinha um menininho de uns 3 anos, assim, que ele pegou o copo de Guaraná e, assim, ele tomou muito rápido. Acho que ele estava com muita vontade ou fome, né? Aí ele tomou e gesticou assim, né? Aí eu falei para ele, estava furado o copo, né? Aí ele falou, não, é que eu tomei tudo de uma vez mesmo, né? Olha. Aí eu fiquei assim, meio... com a humildade dele, com honestidade, né? Porque, na verdade, assim, ele me deu uma lição de moral, né? Porque eu, adulto, que estava sendo malicioso, né? Falando que o copo estava furado, né? Eu fui para casa meio assim com uma lição, né? Porque ele foi muito espontâneo, sabe? Ele falou, não estava furado, eu bebi tudo de uma vez, né? Que bonitinho. Alguém mais? Não? Ninguém quer falar nada? Todo mundo está pensando o que você falou. Quero falar, quarta-feira é feriado. Então, a gente pensa assim, quando a gente tem os filhos, né? A gente tem uma nota de instrução, então a gente vai fazendo, né? Porque a gente conhece, como a Leda falou, pelas tendências que as crianças têm. Aí quando a gente é avó, né? Aí as coisas parecem que estão mais fáceis, né? Porque a gente consegue enxergar na criança o espírito que está ali atrás, né? E como é bom para a gente, como seria bom, né? Se a gente tivesse isso lá atrás, a gente erraria menos, né? Mas é a sabedoria de Deus, né? A sabedoria de Deus. Então, a gente aprende com eles, né? Quando são nossos filhos, a gente vai aprendendo um dia de cada vez com as nossas crianças. E quando a gente é avô, né, e avó,
a gente aprende a ser criança de novo. E é uma bênção a gente lembrar dessa criança que a gente tem dentro da gente, né? Precisa cuidar com muito carinho. Porque a gente vai na vida, né, numa batida, como se a vida estivesse ali sempre, né? E a gente esquece que a gente é espíritos imortais, mas a gente tem o tempo da gente aqui. Então, aproveitem as crianças que tem dentro de vocês e aproveitem as crianças que estão ao lado de vocês. Porque são crianças hoje, né? E amanhã vão ser adultos com os mesmos problemas que a gente vivencia hoje. Então, depende de nós ajudá-los nesse caminhar, ajudá-los nessa instrução que o Pai já nos oferece hoje, para que eles sejam adultos melhores amanhã, melhores do que nós fomos, né? Porque nós estamos aprendendo. E ele já vem sabendo. E a gente precisa ajudá-los a trabalhar com esse saber deles. E é muito difícil, né? E com essa força, né, que você passa, transmite, né? Eles não é que não vão ter problemas, vão ter. Mas vão ter outra postura diante da vida, né? Não muda, diz que a estrada não modifica, mas modifica o nosso caminhar. Você caminha de uma forma diferenciada, né? Acreditando, confiando em Deus, que é muito importante, né? Porque essa é a base que a gente tem que dar, a sustentação da espiritualidade de Deus, de saber que Deus está acompanhando a gente. Saber que perder pai e mãe, mas tem um pai maior que olha por cada um de nós. Então, eles têm que saber disso. E eles não vão se perder pelo caminho, né? Tudo bem aí, gente? Ninguém mais quer falar nada? Eu já falei, obrigada, minha linda. Não, Deus te querida. abençoe, viu, querida? Nossa Senhora nos abençoe também. Nossa mãe, mãezinha, né? que Nossa é mãe aniversário. de amor, É né? isso aí, obrigada, O querida. aniversário dela também é dia 12. Mas nós vamos ter palestra e passes também, viu, gente? A gente não fecha a casa, não. Então, é isso, queridos. Vamos mais uma vez agora, queridos, fechar os nossos olhinhos, não como uma atitude mística, né? Mas para a gente poder se concentrar melhor. Nós vamos buscando dentro de nós tudo isso que a gente já adquiriu, né? Que somos espíritos já em aprendizado. E com certeza nós todos temos dentro de nós essa parcela de amor que o Pai nos ofereceu quando nos criou. Então a gente trabalha todo dia para que esse amor se expanda, para que esse amor cresça, né? Às vezes a dificuldade da vida faz com que a gente se esqueça, mas lembrando que nós somos Deus e somos filhos do Pai e temos potencialidades maravilhosas que podemos oferecer para ajudar os outros também. Nós viemos para o mundo para nos ajudar, para nós crescermos, mas crescendo a gente pode ajudar o outro que está caminhando conosco. E nesse instante, nós queremos pedir, Senhor da vida, para que possa, através das nossas vibrações, do nosso amor, essa luz que sai do nosso coração, ela se expanda em muitas luzes que vão percorrendo esse planeta amado, esse lindo planeta azul, que nos dá a oportunidade de podermos caminhar nele, nesse lindo aprendizado. Que possamos envolver esse planeta em muita paz, em muito amor, em muita harmonia. Que possamos vibrar intensamente, com muito carinho, por todas as criaturas que perambulam pelas ruas, por essas crianças que estão nas ruas, que têm fome, que têm sede, mas que principalmente têm sede desse amor, desse convívio com alguém que possa lhe estender a mão e dizer a eles que eles não estão sozinhos. Nós vamos vibrar por todas as criaturinhas. São as crianças que vão habitar esse planeta amanhã. E que nós possamos dar a nossa parcela de amor, ajudando-os nesse caminhar. Abençoa, Senhor, a todas as criaturas que se encontram em hospitais, em casas de saúde, em pronto-socorros, aqueles que estão partindo nesse instante, que sejam envolvidos na luz de Jesus, auxiliado pelos amigos amados. E abençoa aqueles que estão chegando, que vêm com suas missões definidas, que eles possam ter força, confiança, para caminharem melhor nessa nova encarnação. Abençoa, Senhor, aquela criaturinha que está lá no nosso lar, que necessita do nosso afeto, da nossa compreensão, da nossa tolerância, muitas vezes. Que possamos envolvê-la em luzes, em paz, em equilíbrio. E que essa luz possa recair sobre cada um de nós, dando-nos a força e a coragem, para que possamos continuar juntos, adiante, caminhando no amor do Pai. Obrigada, Senhor, e que nós possamos levar essa paz dentro de nós, e que a nossa semana seja plena de luz e de amor, para que possamos oferecer cada vez mais, aprendendo cada vez mais. Graças a Deus. Nós vamos ficar alguns instantes agora, que os amigos vão
chamando para receber o passe. Muita paz, uma semana de muita luz. Quarta-feira nós vamos estar aqui, tá, gente? A gente não fecha a casa nunca, tá bom? Obrigada.